Estamos aqui retornando a nosso momento de harmonização. Hoje vamos apresentar algumas músicas a todos que estão aí encarnados, né? A turma aí do YouTube que nos verão, estão ao vivo também. Que Jesus nos abençoe. É bom viver. É bom viver quando se tem em paz o coração. Você, como eu, que é também feliz, aprenda esta lição. Quando se aborrecer, leva o seu pensamento a Deus, nosso Senhor. Põe um sorriso em cada dor e ajuda ao seu irmão. Somente assim é que você verá como é bom então viver. Quando se tem a paz e o amor e Deus no coração. Quando se tem a paz e o amor de Deus no coração. Meu irmão, meu amigo. Onde estiver, sei que vou caminhar com você, meu irmão, meu amigo. Seja na terra ou nas águas do mar, na pureza do ar, com você, amigo. Onde estiver, sei que vou caminhar com você, meu irmão, meu amigo. Na escuridão, sei que a luz vai voltar, sei que o sol vai brilhar em você, amigo. Amor, amor, que nunca vai nos separar. Amor, amor, que nunca vai nos separar. Onde estiver, sei que vou caminhar com você, meu irmão, meu amigo. Na escuridão, sei que a luz vai voltar, sei que o sol vai brilhar em você, amigo. Onde estiver, sei que vou caminhar com você, meu irmão, meu amigo. Seja na terra ou nas águas do mar, na pureza do ar,
com você, amigo. Amor, amor que nunca vai nos separar. Amor que nunca vai nos separar. Cantam Tim e Vanessa as bem-aventuranças. E nós vamos tentar cantar aqui. Nós já estamos no ar, já, né? Aí no YouTube. Aqueles que quiserem ouvir depois a música, né? As músicas poderão ouvi-la. Mestre Jesus, do alto do monte ensinou, sua voz como um canto ecoou. Me ensine o caminho, Senhor, do reino de paz. Disse Jesus, bem-aventurados sois vós, o sal da terra, que brilha a vossa luz, a luz do mundo. Bem-aventurados sois vós, os pobres de espírito. Bem-aventurados sois vós, que estáis aflitos. Bem-aventurados sois vós, os pacíficos, que brilha a vossa luz, a luz do mundo. Bem-aventurados sois vós, os limpos de coração. Bem-aventurados sois vós, os que perdoam. Bem-aventurados sois vós, os que choram, que brilha a vossa luz, a luz do mundo. Que brilha a vossa luz, a luz do mundo. De João Cabete, Maria. Antes da nossa prece inicial, vamos cantar Maria, de João Cabete. João Cabete é um compositor de várias músicas, do movimento espírita em especial, como Fim dos Tempos, Primavera, diversas outras. E ele que fez essa Maria. A gente então tem uma Maria, né? Doce Maria, suave lírio de luz, vem ouvir nossa prece, perfumar nossa messe, doce mãe.
Jesus. Vem, ó Maria, socorrer os que sofrem, peregrinos da dor, suplicando o teu amor. Doce Maria, cheia de graça, vem ouvir este hino, amparando os enfermos com teu manto divino. Minutos. Então deixa ele chegar, chegando, que a gente conversa alguma boa noite a todos os que estão aqui presentes, encarnados e desencarnados, e aos nossos irmãos internautas que nos acompanham pelas nossas redes sociais. Lá no YouTube, canal Lares Unidos. Quem quiser rever a palestra, né, as exposições, nós temos um canal lá no YouTube cujo nome é Lares Unidos. Então, se perdeu aqui ao vivo, pode ver de novo lá. E é interessante que pelo YouTube você vê 15 minutos, para, né, medita, vê depois, dá para a gente ver. O que a gente não pode deixar é de ver, né? Isso é importante. Então, nós vamos fazer uma leitura aqui do livro Pão Nosso. Vamos fazer a lição de número 24, cujo tema, o título é Filhos Pródigos. Vamos ver. É a passagem, né, de Jesus, filho pródigo, ou a parábola dos dois irmãos. E caindo em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Lucas, capítulo 15, versículo 17. Examinando-se a figura do filho pródigo, o livro que a gente está lendo é Pão Nosso, do Espírito Emmanuel, Francisco Cândido Xavier, médio, né? Examinando a figura do filho pródigo, toda gente idealiza um homem rico, dissipando possibilidades materiais nos festins do mundo. O quadro, todavia, deve ser ampliado, abrangendo as modalidades diferentes. Os filhos pródigos não respiram somente onde se encontra o dinheiro em abundância. Porque a prodigalidade é jogar fora, né? Dar sem nenhum critério. Isso é prodigalidade, né? As pessoas são muito pródigas, dão sem critério. E a gente só pensa na abundância, né, em relação ao dinheiro, né? Ah, ele tem muito dinheiro, ele dá sem pensar para qualquer um. Agora, Emmanuel está falando que não somente em relação ao dinheiro.
acomodam-se em todos os campos da atividade humana, resvalando de posições diversas. E aqui ele vai trazer a prodigalidade em outros campos, que não aquele da própria financeira. Grandes cientistas da Terra são perdulários da inteligência. Dispensam a inteligência, né, em coisas com certeza banais. Tem muita inteligência, mas são perdulários. Destilando venenos intelectuais indignos das concessões de que foram aquinhoados. Artistas preciosos gastam, por vezes, inutilmente, a imaginação e a sensibilidade através de aventuras mesquinhas, caindo, afinal, nos desvãos do relaxamento e do crime. Em toda parte vemos os dissipadores de bens, de saber, de tempo, de saúde, de oportunidade. São eles que, contemplando os corações simples e humildes, em marcha para Deus, possuídos de verdadeira confiança, experimentam a enorme angústia da inutilidade e, distante da paz íntima, exclamam desalentados: quantos trabalhadores pequeninos guardam o pão da tranquilidade, enquanto a fome de paz me tortura o espírito. O mundo permanece repleto de filhos pródigos, e de hora em hora, milhares de vozes proferem aflitivas exclamações iguais a esta. Fica aí para a nossa reflexão. Vamos orar. Vamos iniciar a nossa reunião. Mestre amado Jesus, espíritos amigos que aqui conosco se encontram, mais uma vez, estamos reunidos aqui no Grupo Espírita Lares Unidos, para mais uma reunião de estudo, de reflexão, de tratamento. Estamos muito gratos, Senhor, pela oportunidade de reencontrarmos a Tua presença aqui junto ao nosso coração. Que os nossos mentores espirituais se aproximem de nós, nos auxiliando naquilo que estamos precisando, mas também aqueles que nos acompanham, nos acompanharam até aqui. Estenda, Mestre querido, as vibrações para os nossos lares, para que possamos também angariar vibrações e retornarmos às nossas casas, levando um pouco do que aqui teremos. Se conosco. Muito obrigado, Senhor, que assim seja. Gente, nós estamos no mês Valorização da Vida, né? Tivemos semana passada nosso irmão Sidney com desequilíbrio mental. Estou lendo essa exposição. Eu vou vendo todas as exposições, viu, gente? Mesmo que eu não venha aqui, essa do Sidney em especial, eu parei no meio. Hoje, nosso irmão Thales, que é ele é médico, homeopata, deve estar chegando, ele já falou que vai atrasar um pouquinho, né? O tema, dentro do Valorização da Vida, que é o tema do mês, é aborto, o direito à vida. Na semana que vem, teremos um tema suicídio, por quê? E amar, não sofrer, com Afonso Chagas no final do mês. Semana que vem é Jacques Inácio. Então, o tema é muito oportuno, né? Nós estamos no mês de setembro e tive a oportunidade ontem de fazer um estudo que eu vou tirar alguma coisa daqui rapidamente, como o nosso amigo Thales, ele é médico, para falar desse tema que é aborto, né? Vamos deixar que ele traga as ideias e reflexões, porque a gente só poderia trabalhar aqui na visão espírita e algumas especulações que não é o caso. Ele vai, com certeza, fazer abordagens mais técnicas, mais precisas, e um médico falando de aborto, eu acho que é mais interessante. Mas, ontem no estudo, eu tive que enfocar alguma coisa sobre o Setembro Amarelo. Não sei se vocês sabem, esse mês, mundialmente, né, o mês Setembro Amarelo, ele foi escolhido
para a conscientização e a prevenção do suicídio. É um movimento mundial. Então, não é só Brasil, não são só as casas espíritas, mas há um movimento mundial de conscientização e prevenção ao suicídio. É um movimento para enfrentar uma das questões mais delicadas da saúde mental dos nossos dias. Tem muita gente suicidando. É difícil não conhecer ou conhecer uma pessoa que não tem um caso bem próximo ao seu. No ano passado, nós fomos aqui no Terra Santa, no velório de uma menina de 14 anos, filha de pais separados, mas ela já tinha tendências suicida, porque a pessoa que é suicida, que chega realmente às vias de fato, ela traz em si uma ideia suicida. Muitas das vezes ele é alguém que já suicidou várias outras vidas, nasce e às vezes insiste, né? Reincide no mesmo delito, com a própria consciência. Mas nós todos temos tendências suicidas. As tendências suicidas se manifestam na nossa vida como essa vida não presta. Por que eu estou vivendo aqui? Por que eu nasci? Eu quero morrer. Pessoas que fazem uso do tabagismo, do alcoolismo, da drogadição. Pessoas que não respeitam a si mesmas em todas as áreas. Isso tudo é uma forma, é uma tendência ao suicídio. Existe o suicídio direto, que é o que a pessoa extermina mesmo a sua vida, né? E existe aquele que a pessoa indiretamente faz. Mas essa criança, desde cedo, ela já manifestava as tendências suicidas, a tal ponto da mãe não deixá-la sozinha um só minuto. Imaginem 14 anos atrás de uma filha, porque ela já havia tentado várias vezes suicídio. Um dia do ano passado, no relaxamento da mãe, fazendo algo na cozinha, a filha entrou para o banheiro. E não é que ela pulou do quarto andar na janela e caiu? E eu fui no enterro porque houve uma comoção geral na escola da minha filha, porque era uma criança de lá. E os meninos, né, quando acontece algo assim, os meninos ficam todos oriçados. Não é para menos. Uma colega da outra sala suicidou e etc., ou morreu de câncer, como aconteceu também, ou fez isso ou aquilo. Então há uma comoção muito forte na escola. E o velório foi de 7 às 10 aqui. E eu deixo minhas filhas na escola às 7 horas da manhã. Aí eu aproveitei e vim sozinho no velório. Cheguei, uma menina bonita, né, ali, aquele corpinho ali. A gente, como pai, né, você tem que ter empatia, porque é uma menina, é uma filha. E o pai dela, sentado ao lado do caixão. A minha impressão que ele estava extremamente desolado com aquela situação. Eu nunca vi um pai tão cabisbaixo. E como pai, né, aquele momento de empatia foi bater e olhar. Não o conhecia, nem conhecia a menina, nem a mãe, ninguém. Eu cheguei perto dele, cumprimentei, falei que era da escola, filho, pai de uma das meninas da escola, né? E ali a gente cumprimentou rapidinho, desejamos a ele confiança, fé, esperança, né? A mãe estava do outro lado. É porque a gente acha que só vai acontecer lá fora, longe da gente. Mas o alto índice de suicídio hoje é um flagelo mundial. O Brasil não está muito longe aí do ranking dos primeiros de suicídio, tanto em crianças, quanto em jovens, quanto em adultos. Então, é um mês de conscientização e prevenção ao suicídio, porque as consequências são seríssimas para quem suicida, para o suicida. Imaginem para a família como isso fica. Isso é tão sério que Allan Kardec, lá no livro Céu e Inferno, tem um capítulo
que ele trata dos suicidas, segunda parte, capítulo 5. E ele traz vários casos de suicida, de pessoas que suicidaram, ele ficou sabendo e ele evocou. O primeiro caso foi num estabelecimento, tipo um hotel. Eu não vou trazer detalhes, mas depois vocês podem ler, está lá no livro Céu e Inferno. Ele se hospeda num hotel chamado Samaritana, fecha a porta, entra para a banheira e ali ele pratica o ato de suicídio. Foi descoberto pelo camareiro, porque estava demorando, isso, aquilo, a pedir, a fazer qualquer coisa. 6 dias depois do suicídio, Kardec evoca aquele espírito. Teve a permissão de ir, obviamente amparado por um espírito superior. Kardec faz diversas questões a ele. Quem quiser continuar a leitura, O Céu e o Inferno, capítulo 5. E neste capítulo são vários outros casos de espíritos suicidas que Kardec evoca e conversa com esses espíritos. É por isso que nós espíritas, nós temos muito cuidado e mais ainda com a questão do espírito suicida. Porque os sofrimentos são atrozes, piores do que aqueles que ele estava passando, do que aquela dor que ele estava passando quando aqui na Terra. É dor, sofre. Mas o suicídio não é o melhor caminho. Ele não nos livra da vida. Porque a vida é uma só. A vida é uma só. Ora encarnados, ora desencarnados. É simples assim. Ora nós estamos aqui, como essas cadeiras aí, preenchidas, mas eu vou vislumbrando vários colegas que aqui estavam, não tinha muito tempo. Vamos pegar seu Pedro, mais recente Hilda. Quem mais? Tereza, lá tempo atrás. Então, Setembro Amarelo. É esse mês de prevenção, de conscientização e prevenção ao suicídio. Oremos, né? E peçamos a Deus por todos esses que não conseguem superar e buscam um caminho extremamente perigoso e arriscado. Que Jesus nos abençoe. Vamos passar a palavra então para o Thales, para que ele possa sequenciar o seu tema, que eu nem comecei. Isso é todo seu, viu? Seja bem-vindo. Foi devidamente explicado, viu? Então, boa noite a todos, né? Uma alegria estar novamente aqui com vocês, né? Agradecendo a Deus essa oportunidade, a Jesus, nosso mestre, né? Os bons espíritos. E nós vamos hoje falar um pouquinho de um tema que está sempre, de alguma forma, aí nas mídias, né? Nas discussões, inclusive políticas, filosóficas, religiosas, que é o tema do aborto. Então, nós vamos tentar trazer alguns elementos para vocês de reflexão. E, claro que tem algumas partes que são técnicas, mas a gente vai tentar amenizar ao máximo isso para a gente refletir mais do ponto de vista filosófico, ético, religioso, né? E a gente poder, então, ter uma visão clara sobre esse assunto, que às vezes é bastante polêmico, causa celeumas, divisões nas sociedades, nos diversos países do mundo, nas legislações, que são as mais diversas, porque toca sobre a compreensão de uma questão que é muito delicada e difícil, às vezes, da gente definir. E a gente pode colocar dentro dessas questões delicadas e difíceis, que às vezes a ciência, a sociologia, não conseguem trazer assim uma luz e um ponto de vista tão preciso, como, por exemplo, o que é vida,
o que é o ser humano, né? E a gente, às vezes, se perde nesses dois conceitos muito básicos e fica fazendo discussões em torno de eu tenho a liberdade sobre o meu corpo. Prioriza um ponto de vista, uma questão, que na verdade não é a fundamental a ser discutida. Então nós começamos a tratar o assunto lá na frente, em vez de partir da base. Vocês aqui já se questionaram, porque parece ser uma coisa tão simples, tão óbvia. O que é a vida e o que é o ser humano? Vocês já pararam para pensar nisso? Como é que nós podemos conceituar a vida? Como é que nós podemos entendê-la? Como é que nós podemos dizer aonde começa e aonde termina a vida? O que é a origem da vida? O que promove a vida? Será que a ciência, no nível que ela está hoje de conhecimento, com os instrumentos de que ela se utiliza, com os paradigmas que ela adota, ela consegue realmente ter uma compreensão do que é vida e do que é o ser humano? Porque se ela faz os seus postulados em torno desses assuntos com base nos conhecimentos puramente materialistas, aí talvez nós vamos ter uma dificuldade de diálogo com esses chamados cientistas do mundo. Porque, de certa forma, eles se arvoraram, né, o direito de dizer o que é a verdade. Esquecendo que a ciência ela é eminentemente dinâmica. E ela não se fecha em dogmas, ela não tem verdades absolutas. E ela deveria se pautar, sobretudo, por esse amor irrestrito à verdade. E essa intencionalidade também do bem. E nem sempre ela se pauta nesses dois elementos. Às vezes tem interesses escusos, né? E pode ter também uma pretensão dos cientistas, um orgulho, uma vaidade, se prendendo a crenças ao invés de fatos, e ao invés de se abrirem para uma pesquisa séria, honesta e sem dogmas, né? A ciência não deveria ter dogmas. Então, o Espiritismo ele trouxe para nós alguns outros elementos que são, por enquanto, um pouco inacessíveis, ou que não despertam tanto interesse, ou sobre os quais a ciência não se debruça o suficiente, e que o Espiritismo já lançou algumas luzes para nós. Mas ainda vou ter que ter muito caminho ainda para a gente entender com mais profundidade. E um desses conceitos a respeito da vida é sobre o fluido vital, que é aquilo que dá vida, que anima a matéria. E a ciência simplesmente ignora isso, a existência desse fluido vital. Então, a ciência tenta entender a vida com base em elementos bioquímicos, em elementos químicos, em elementos físicos, em reações. E isso não é suficiente. Porque se for suficiente, o homem já teria sido capaz de, ele por si só, produzir a vida. E ele ainda não é capaz de fazer isso, né? Ele pode clonar, ele pode reproduzir, fazer reprodução assistida, mas criar um ser, ele ainda não é capaz, né? Ele não consegue fazer, por exemplo, uma semente, né, do nada. Pegar elementos inorgânicos e fazer uma semente, uma simples semente de um feijão, de um milho, de uma árvore. Ele consegue aprimorá-la, ele consegue hibridizá-la, consegue fazer alterações genéticas, mas criar, ele não cria. Teoricamente, ele teria o conhecimento, ele já tem a sequência dos genes, ele consegue fazer manipulação genética, mas ele não consegue ainda criar uma simples vida.
Agora, o homem é muito mais do que uma semente, né? Embora ele nasça de uma semente, né? E esse é um outro conceito muito interessante, porque se vocês olharem para uma semente de carvalho, por exemplo, que é uma árvore imensa, imponente, vocês vão falar que ali tem um carvalho? Será que a semente é o carvalho? Não, o carvalho mesmo ela não é. Mas ela tem todo o potencial do carvalho encerrado em si. Se ela tiver as condições necessárias, o solo fértil, o clima apropriado e a ação do tempo, ela vai se tornar carvalho. E com o tempo ela vai se tornar um carvalho imenso. E ninguém vai reconhecer naquele carvalho aquela pequenina semente. No entanto, ali estava o carvalho, em germe, em potencial. Então, às vezes, o homem tem a dificuldade de olhar para um óvulo, né, e unindo-se a um espermatozoide, formando um ovo, um zigoto, e aí falar assim, mas eu não estou reconhecendo o homem aqui. Onde é que está o homem? Eu estou vendo um amontoado de células. Como que eu posso dizer que isso aqui é o homem? No entanto, ali também está a semente do homem. E ali guarda não só os elementos materiais, que podem ser identificados, por exemplo, através do estudo genético dos cromossomos, assim como você pode também identificar lá na semente do carvalho, identificando que ali se trata de uma semente de carvalho e não de nenhuma outra. Também é possível, pelo estudo daquele ovo, determinar que ali é um ser humano em desenvolvimento, em potencial. E não se trata de nenhuma outra espécie. Ainda que possa ter muitas semelhanças com outras espécies, existem alguns elementos que são absolutamente distintivos, individualizantes da espécie humana, que poderão, num estudo detalhado e atencioso, serem identificados. Então, ali é um ovo, é uma semente de um ser humano. Isso é preciso ser reconhecido. E aquela semente, ela não é um amontoado de moléculas, de átomos apenas organizados em cadeias de dupla hélice lá dos cromossomos. Ali, por alguma razão que a ciência ainda não penetrou suficientemente, já tem os elementos vitalizantes que fazem com que aquelas moléculas se organizem daquela forma e comecem a multiplicação de forma ordenada, direcionada, obedecendo leis muito bem regulares, definidas. De tal maneira que, se vocês estudarem aquele ovo se desenvolvendo em várias gestações, vai acontecer o mesmo processo. Vai se reproduzir da mesma forma. A sequência será a mesma. Quando que vai se formar cada camada embriológica, cada tecido, cada órgão, na idade correta, na semana correta, no dia correto. Uma lei que é seguida regiamente. E que identifica mais uma vez que ali está se desenvolvendo um ser humano. Uma constituição humana e nenhuma outra. Ali não é carvalho, ali não é passarinho, ali não é crocodilo, ali é um ser humano. Não há dúvida sobre isso. Mas a ciência ainda desconhece outros fatores ainda mais sérios sobre esse assunto. Porque se nós ali já temos o protótipo todo o projeto já materializado em potencial, sendo construído e desenvolvido, passo a passo, seguindo uma lei que pode ser observada e constatada,
e que ali já tem vitalidade que alimenta o processo da vida, porque ali não é uma pedra, ali não é um mineral, embora tenha elementos minerais, embora tenha substâncias minerais ali, né? Aquilo não é um mineral. Ali ainda existe, de certa maneira, uma vida vegetativa. No princípio, muito vegetativa, muito vitalizada. A capacidade de reprodução é imensa, é incrível. Como que vai dobrando e multiplicando e dobrando numa velocidade absurda de crescimento. Como jamais irá acontecer novamente. Cheio de vitalidade. Mas tem outros elementos que começam, então, a surgir. E a ciência vai precisar estudar isso. Quando que isso vai acontecendo? Quando esses outros elementos vão se manifestando? Quando, por exemplo, não só existe mais a multiplicação, mas surgem determinadas formas específicas que diferenciam já aquele elemento do reino, por exemplo, vegetal, e agora já tem uma mistura ali que você pode identificar elementos do reino animal. E você vai vendo, então, por exemplo, movimentos. Os tecidos, os órgãos já foram formados e você tem determinados movimentos. Planta tem coração batendo? Não tem. E, no entanto, com poucas semanas, o coração começa a bater, o movimento. Tem a seiva, mas ali está se formando o sangue distintivo. Não é mais a molécula de clorofila com magnésio, agora é uma molécula de hemoglobina com ferro. E nós vamos vendo cada órgão sendo formado e tendo um movimento interno. Isso é próprio do mundo animal. E isso se correlaciona com as propriedades do corpo astral. O corpo etérico traz a vitalidade no tempo. E agora nós temos o corpo astral, que já traz o movimento no espaço. Mas dentro, em breve, nós vamos ver que não é um movimento aleatório e automático apenas. Quando aquela criancinha já tivesse desenvolvido um pouco mais, nós vamos ver que ela reage aos estímulos intrauterinos, que vêm da mãe e também do ambiente externo que a cerca. Então, as emoções maternas, as emoções do papai, daqueles que estão mais próximos, a música, como está ali o ambiente, se está agitado, se está calmo, começa a interferir sobre as reações daquele ser. Isso também denota uma vida anímica, que está ligada ao corpo astral, ou ao corpo perispiritual. A ciência desconhece absolutamente essas coisas. Compreendem isso? Que ali está a informação e já estão se manifestando propriedades muito específicas desses organismos, desses corpos suprassensíveis, porque não podem ser percebidos pelos sentidos físicos, não podem ser notados pelos instrumentos da medicina moderna, por mais adiantados que eles estejam, porque eles são instrumentos adaptados ao mundo físico, ao mundo material. E é por isso que começa a gerar dúvidas e confusões. Ali é um ser humano? Ali tem vida? Quando começou a vida? E não entendem que é um processo que está em desenvolvimento, mas tudo ali já está contido. Tudo que virar a ser, tudo que aquele ser humano será, já esteve desde o princípio ali embutido. Mas há necessidade do desenvolvimento do processo. Assim como quando alguém faz um quadro
uma pintura magistral, como lá na Capela Sistina, por exemplo, que tem aquela pintura maravilhosa, os quadros de Rafael, de Michelangelo e tantos outros, tudo começa primeiro numa ideia. Essa ideia, ela é plasmada. E aí começam as primeiras pinceladas. Se você vê as primeiras pinceladas, as primeiras gotas de tinta sendo colocadas sobre a tela, você jamais imaginaria que surgiria aquela obra de arte. E, no entanto, ela está sendo gestada e desenvolvida e trabalhada minuto a minuto pelo artista. Se você chegar e falar assim, não, vamos destruir esse quadro, porque aqui não vai dar nada, isso aqui não é nada, então você deixará de ter aquela obra de arte. Simplesmente porque você ainda não entendeu que aquilo é um processo de criação, de desenvolvimento. E nós temos que começar agora a ter um olhar diferente sobre isso. Porque cada ser que está aqui é uma obra de arte. Ah, uns são mais bonitos, uns são mais feios, um tem um nariz assim, assado, um é um cabelo, um é alto, outro é baixo, um é magro, outro é gordo. Não importa a diversidade. Não tem que olhar apenas a aparência física. É preciso começar agora a entender essa obra de arte em todas as dimensões que ela contempla. E a ciência, então, tem um grave problema nesse aspecto, porque ela não consegue ter admiração, reverência, porque ela não consegue enxergar, ela não consegue perceber, porque ela restringiu o seu saber apenas aos elementos da fisicalidade. E é como se ela enxergasse na obra de arte tão somente um pincel, ou as tintas ali dispostas, ou apenas a tela, mas não enxergasse mais nada. Não enxergasse que em cada pincelada existe uma intenção, existe um pensamento, existe uma emoção que vai ser retratada passo a passo na formação da obra de arte. Assim também é o ser humano. Então, durante o desenvolvimento ali gestacional, na barriguinha da mamãe, essa obra está inacabada. Essa obra está nas primeiras pinceladas, mas está criando toda a estrutura, todos os elementos que serão necessários, é a base fundamental para que a obra se realize no devido tempo, da devida forma. É uma visão muito acanhada, muito restrita ver o ser humano como um amontoado de células. A ciência, que me desculpe, é muita pobreza de visão. É uma incapacidade imensa de reconhecer a vida e o que era o ser humano. E aí ficamos em discussões absolutamente secundárias. Ah, eu sou dono da minha barriga, eu sou dono do meu útero, eu sou dono da minha vida, eu sou isso, eu sou aquilo, eu decido. Não reconhecendo também quais são as leis que regem a interação entre aquela obra que está sendo criada e aquele que concede o espaço e o tempo e os elementos necessários para que ela se manifeste. Porque aquela mãezinha, aquele pai, são co-criadores. E um dia eles entenderão a grandeza dessa cocriação. E verão também com absoluta reverência e admiração o processo do qual eles participam ativamente, embora não sejam os únicos responsáveis. Porque existem forças invisíveis que vêm daquele ser que se reencarna e que ele amealhou do universo e deste planeta de uma forma muito precisa, respeitando leis muito precisas da reencarnação, que nem nós espíritas as conhecemos completamente.
e que precisam também ser estudadas futuramente. Então, a discussão do aborto em bases puramente materialistas é extremamente superficial. E é por isso que a nossa sociedade se perde num mar de legislações diferentes, de interpretações muitas vezes absurdas e equivocadas. Ficam ali naquelas discussões ásperas e ácidas e fazendo movimentos disso e daquilo, em defesa ou contra, porque são como crianças que não entendem nada do que está acontecendo. Não têm a menor noção do movimento sagrado que está sendo ali realizado. E ficam discutindo coisas sem importância. Então, nós espíritas temos que começar também a nos aprofundarmos, não só do ponto de vista intelectual, no conhecimento destas verdades, destes fatos, mas temos que sentir com a alma, para que nós possamos realmente ter a postura íntima de reverência e admiração que gera o respeito à vida, que gera o respeito ao ser humano. E que então não será uma mera questão política, filosófica, sociológica. Temos uma opinião contra ou a favor do aborto, contra ou a favor da vida. Não se trata disto. Se trata de nós realmente sentirmos isso, da nossa alma. E quando eu falo de sentir, não é apenas com as emoções, é o sentido superior de um outro elemento ainda que eu não falei aqui para vocês, porque eu falei até agora do corpo físico, do corpo etérico, do corpo astral, que é também chamado de modelo organizador biológico. Mas existe ainda algo que vai além disso, que é o espírito, que é o eu, que é a nossa individualidade. E aí entra no outro patamar, ainda mais superior, porque este eu que comanda todo o processo. É ali que está a consciência, dirigindo todos aqueles movimentos, aquelas metamorfoses que irão originar o ser humano. Compreendem isso? E a ciência, então, passa ainda mais longe ainda do espírito. Porque daquelas coisas que poderiam até ter algum instrumento que facilitasse a compreensão e a investigação, que são o corpo físico, etérico e o corpo astral, que ela poderá ainda desenvolver elementos para investigar, ela não consegue. Agora imagina o espírito, que não é nem o corpo etérico, nem é o corpo astral, é uma outra manifestação ainda daquilo que nós chamamos ser humano. Então, como vamos dialogar com essa ciência? Como vamos conversar com os nossos políticos, com as pessoas que convivem conosco, a respeito do aborto em bases tão rasas, tão superficiais? E digam como? Como vamos tratar desse assunto? Então é preciso que entre nós começamos a desenvolver esta compreensão. Porque aí a nossa postura será realmente uma postura consciente, verdadeira, coerente e terá força na vida. Nós teremos uma convicção inabalável, não por um pensamento, não por uma ideia apenas, mas porque nós reconhecemos em nós mesmos este processo. Será que nós já nos reconhecemos como seres humanos? Como aquilo que realmente somos? Eu atendi uma paciente hoje, que há uns meses atrás ela me procurou, e uma das demandas dela era a seguinte: eu estou confusa porque eu não sei quem eu sou. Não sei. Então eu fico deprimida, eu fico desanimada, eu fico perdida,
Porque eu não sei quem eu sou. E aí as pessoas querem se identificar como? Com a aparência, com o CPF, a carta de identidade, a profissão que elas têm, a conta bancária e a aparência física, filho de fulano, beltrano, a família. Cada vida de um jeito. Cada vida você renasce numa família diferente, tem um corpo diferente, uma genética diferente, uma profissão diferente. Então quem é você? Você é a metamorfose ambulante lá do Raul Seixas? Você não vai saber nunca, você vai ficar numa confusão de identidade tremenda, não é mesmo? Então o Espiritismo trouxe esses primeiros elementos de reflexão e é com base neles que nós devemos tratar o tema do aborto, da valorização da vida, do suicídio, como aqui estava falando o João Lúcio. Porque senão nós vamos teorizar, ficar teorizando aqui, sem fundamento real. Sem fundamento real. Estão compreendendo? Então, é óbvio que nós podemos aprofundar o estudo. Quando é que o espírito ele se une ao corpo físico? Não é algo assim, ó, está aqui separado, agora está unido. Pronto. Resolveu. Não, é um processo também. É gradativo. Sabe por que é gradativo? Porque está sendo construído o templo sagrado. Não tem jeito do espírito habitar completamente um corpo que ainda não foi construído. Tanto o corpo físico, o etérico, o astral. Está construindo, como é que ele vai habitar lá? Então ele dá umas visitas na obra, não é isso? Ele vai lá, supervisiona, direciona, né? Está indo bem aqui, está tudo certinho. Aí ele vai cada vez conseguindo atuar mais. Por quê? Vai atuar mais porque está mais desenvolvido. Ele precisa do instrumento, o instrumento não está pronto. Como é que ele vai atuar plenamente? Sabe quando é que ele vai atuar plenamente? Aos 21 anos de idade. Aí vocês vão falar, então quer dizer que só nasceu definitivo aos 21, então nós podemos matar antes. Porque ele só vai ser humano na sua plenitude de poder usar todas as suas potencialidades aos 21. Então, está resolvido. Aborto, então, vou fazer fácil. Entendeu a mediocridade desta visão? Porque não entende que é um processo. A reencarnação é um processo no tempo e no espaço, em que essas forças que não são materiais estão atuando sob o comando do espírito, do eu. E aí nós temos que entrar no outro elemento. Para que ele está fazendo isso? Porque agora nós já sabemos um pouco, pelo menos, né? O que seria essa vida. Ou talvez seja muita pretensão de falar que já sabe, mas já estamos no caminho de entender melhor o que são esses corpos todos, estruturando aquilo que vai ser o ser humano sob o comando do Espírito. E vocês acham que isso tem dono? Você acha que a mamãe e o papai são donos disso? Não. Eles receberam a graça, a bênção, a extraordinária oportunidade de ter a experiência de participar disto. Diretamente. Doando de si mesmos, fisicamente através da matéria, dos cromossomos, do seu corpo que é cedido através da mãezinha, do útero, da sua vitalidade que é compartilhada, que ajuda a formar, né? Permite que se forme o corpo etérico, das emoções que ela compartilha com a sua criança, do amor que ela dedica, que estrutura também, de certa forma, né? Ajuda a estruturar as bases para a formação desse corpo perispiritual ali, que ele já traz a maquete, mas ele precisa agora fazer de novo ali, na reencarnação, na educação que ela dá,
no exemplo edificante, durante a primeira infância, criando as bases de um psiquismo saudável. Da amizade que é consagrada depois na adolescência e na fase adulta. Na cumplicidade, no amparo irrestrito. Então participa desse processo. Para quê? Para que aquele espírito, depois que estiver tudo pronto, pronto assim, né? Tiver minimamente formado as bases, ele possa agora entrar num desenvolvimento das suas potencialidades aqui na vida. Para ampliar sua consciência cada vez mais. E cumprir a missão para a qual ele veio. Então esse é o processo. Aí nós vamos agora ficar discutindo se está no nosso direito impedir isso de acontecer. Não, não está no nosso direito impedir isso de acontecer. Está no nosso direito participar. Por isso que o ideal seria que todas as gravidezes, as gestações, fossem responsáveis, fossem programadas, fossem desejadas, fossem cuidadas. Mas na nossa inconsequência, no nosso egoísmo, no nosso descuido, muitas vezes, isso não acontece. Porque nós queremos as aventuras, as paixões, queremos entregar os prazeres, as inconsequências. Somos irresponsáveis nos nossos cuidados, não temos um planejamento adequado, não escolhemos adequadamente as nossas relações e, às vezes, também passamos por situações difíceis, como o do estupro, que certamente não deverá ser uma coisa casual, né? Uma coisa fortuita, porque tudo tem alguma razão de ser, porque tem também leis que definem o nosso campo de atuação no mundo e aquilo que nós atraímos, as nossas experiências, ainda que isso nos pareça muito estranho. Então não existe nenhum castigo, nada fortuito, nada por acaso, nada jogado a esmo. Deus não joga dados com os seus filhos. Então tem provas que são mais difíceis. E independente de quais sejam as circunstâncias que geraram aquela criança, o processo vai acontecer. Então, a tarefa para as próximas gerações aqui nesse mundo que está chegando de regeneração é nós instruirmos, é nós nos conscientizarmos dessas verdades, para que de agora em diante tenhamos mais consciência, mais responsabilidade, mais amor, mais reverência, mais respeito ao processo. E não ficar discutindo se nós somos dono do corpo ou não é dono do corpo. Se nós temos direito disso ou daquilo. Porque é muito atrasado ficar discutindo se nós podemos matar ou não matar. Isso já deveria ter sido equacionado lá em Moisés. E nós estamos até hoje discutindo. Dormir é difícil, nós estamos, né? Ou turminha difícil de aprendizado, né? Deve ser déficit de atenção, TDAH, alguma coisa desse tipo espiritual, né? Porque as lições básicas ainda estão sendo discutidas. A gente devia estar avançando na turma, no conhecimento, na lição. A gente já devia estar estudando essas coisas e tendo essa atitude, nós estamos ainda discutindo, mata ou não mata? Quando é que posso matar? Até quando? Compreende isso? Então, é uma tarefa grande que nós temos pela frente. De muito estudo, de muita reflexão em torno dessas verdades. Mas isso não pode chegar para os corações aqui presentes, e nem para os corações aqui da humanidade, como dogma. Não pode ser alguma coisa imposta. Gente, tem espírito, é espírito, ficar dando aula assim de catequese. Porque nós também já estamos passados essa fase. Nós não podemos tratar mais a humanidade como apenas criancinhas. Nós estamos passando de fase. Vocês estão entendendo isso? Nós estamos passando de turma. Então nós temos que mudar os métodos. Temos que avançar no conhecimento.
Não dá para ser só repetir lição, repetir conhecimento. Isso tem que ter sentido em nós. Isso tem que ter vida dentro de nós. Senão, nós vamos ficar igual papagaio repetindo. Sem uma reflexão mais profunda. E sem a verdadeira postura e sentimento verdadeiro diante da vida, diante do ser humano. Então, para nós valorizarmos a vida, nós temos que começar a valorizar a nós mesmos. Porque nós chegamos até aqui. Olha que eu estou vendo muitas pessoas já em idade um pouquinho mais avançada, outras intermediárias. Nós chegamos até aqui. Nós vivenciamos esse processo e não foi a primeira vez, não. Talvez centenas ou milhares de vezes. Será que nós ainda não aprendemos a ter admiração, reverência, respeito em nós mesmos? Ainda não aprendemos a reconhecer o templo sagrado que nós construímos? Deus deu os elementos, criou a centelha, a mônada, mas somos nós que estamos sendo os artífices. Vocês compreendem isso? Nós estamos construindo a nossa realidade, não é Deus, não. Estamos em Deus e Deus está em nós, mas somos nós, pela nossa vontade, pela nossa determinação, pela nossa perseverança, pelo nosso esforço, somos nós que estamos fazendo isso, ainda que meio inconscientemente. Mas somos nós, os artífices da nossa imortalidade. Não está escrito assim no Evangelho? Vós sois os artífices da vossa imortalidade. Nós somos esse artista. Então, eu espero que tenha ficado claro. Nós estamos já no finalzinho, até 9, não é isso? Nós chegamos atrasados, mas eu acho que a mensagem principal foi dada, né? Sobre essa postura diante da vida, diante do ser humano. E qual que é o terreno que nós temos que começar, não só a estudar com a nossa mente, mas desenvolver os sentidos espirituais para compreender. Porque o dia que a gente compreender, vocês podem ter certeza, não vai ter espaço para discussão do ponto de vista, isso aqui é assim, é assado, não vai ter dúvida. Porque uma vez que você sente e compreende, já não tem dúvida mais. Pode chegar quem for e começar a falar na sua orelha, você não vai cair na lábia. Você não vai ficar em dúvida. Você vai olhar para ele e vai também compreender que ele ainda está numa outra fase de compreensão, de entendimento. Porque não adianta também jogar pérolas aos porcos, né? Aqueles que não estão minimamente despertos e desejando trilhar esse caminho, não adianta ficar jogando pérola. Eles vão achar que é bolota. Tá certo? Não vão reconhecer aquela pérola. Mas aqui, nós já podemos jogar pérolas. Então, que cada um pegue essas pérolas e guarde aqui bem no coraçãozinho para que elas iluminem as vossas almas, enchendo-as de entendimento, de amor e de respeito à vida. Muito obrigado pela atenção de vocês hoje. Câmbio. Nós é que agradecemos, Thales, pelo carinho, pelas explicações. Não há dúvida que nos levou a pensar, né? Surgem dúvidas, o que é plenamente natural e saudável, que a gente saia com mais dúvidas, mas ajudou muito. Leva a gente a refletir, porque é um tema de atualidade, e tem hora que a gente não consegue um lugar para segurar, né? Então, o Thales trouxe hoje para todos nós alguma coisa que a gente vai poder sair daqui, vou segurar aqui, né, Thales? E buscar o conhecimento, o estudo, a reflexão. Muito bom. Muito obrigado
esforço, né? Que saiu lá de Belo Horizonte. Mas que, com certeza, é um esforço, né? A gente agradece muito o seu carinho, sua atenção e a presteza com que tem nos atendido ao longo dos anos, já ansiosos pelo seu retorno. Então, vamos encaminhar a nossa reunião para o seu término. É isso, né, Stanley? Vamos fazer a prece, depois eu tenho aqui os recados, o sorteio, e liberamos o Thales depois da oração, se assim quiser, viu, Thales? Então vamos orar, né? Levemos juntos nossos sentimentos a Jesus, para que possamos unir forças neste momento, que estas energias sejam direcionadas a todos aqueles que foram abortados, a todos aqueles que abortaram, a todos os espíritos que necessitam neste instante de carinho, de amor, de amparo. Neste momento, Senhor Jesus, nos unimos aos mentores espirituais que aqui o representam e pedimos, leve, Senhor, as vibrações de paz, de amor, de saúde e gratidão a todos aqueles que, de algum modo, estão vinculados a nós neste momento. Que assim seja. Então, nós...